Estamos de volta aqui direto do Nono Crop Show em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, dessa vez para falar um pouquinho sobre o futuro da agricultura, sobre inovações, sobre agricultura digital. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Alan Acosta, engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo e gerente de inovação da Dracar. Alan, quando a gente pensa em agricultura digital, do que a gente está falando, o que é esse conceito de agricultura digital? A agricultura digital, sem dúvida, é gestão de dados. Cada vez mais, novas plataformas, novas tecnologias estão chegando e essas tecnologias geram muitos dados digitais. Então, as lavouras, que são físicas, elas estão se digitalizando. Acontece um processo de digitalização. Então, o solo, as características do solo, as características das máquinas, as características das plantas, dos produtos que utilizam, viram bytes, que é a famosa agricultura digital que está chegando. E como é que está a implementação da agricultura digital aqui no Brasil? Em que pé que a gente está nesse momento? Essa é uma boa pergunta e foi tema aqui do painel de debate. A agricultura digital ela é muito semelhante ao plantio direto. O plantio direto levou 30 anos para se consolidar. E pela característica ela determina muito conhecimento das pessoas e do processo. Faz 10 anos que se fala sobre o tema, mas somente agora o ecossistema começou a ter, vamos dizer assim, ferramentas, conceitos, pessoas, porque depende muito de conhecimento, de especialistas, para começar a ter uma adoção numa escala considerável. Ainda há um certo desconhecimento do produtor, medo, e painéis como foi feito aqui com a 300 são importantes para disseminar a importância de dar um start, dar um pontapé inicial, começar a mexer com algumas plataformas ou alguns trabalhos de digitalização da sua lavoura que já estão consolidados, existem muitos, mas a gente entende que também depende do time do produtor. O produtor, ele, junto com a família dele, é um projeto muito familiar, as novas gerações têm mais facilidade, as mais velhas vão aprendendo com as mais novas. Então, a agricultura digital ainda é uma jornada, a gente vai levar algum tempo ainda para uma consolidação. Você comentou alguns deles, quais que são esses principais gargalos para evitar esse avanço da agricultura digital nesse momento? Os gargalos basicamente é conhecimento, educação e informação, que é algo que está avançando rápido, até porque todos os produtores, de uma forma ou outra, já são digital, só o que não usa o WhatsApp, porque o WhatsApp é um exemplo de agricultura digital, porque você acaba trocando informações, fazendo registro de dados ali, mandando para si mesmo, a gente até brincou com isso aqui no painel. Assim, existem outras plataformas que estão se adaptando e o produtor tem que se adaptar a essa tecnologia. Então, os gaps que a gente tem é muito de conhecimento e time de entrada. E esse é o importante, porque se você entrar num time errado do teu conhecimento, você vai acabar se frustrando. E o problema não é a tecnologia, e sim o conhecimento para produzir com essa tecnologia. Esse é o principal tema hoje em discussão. E nesse cenário, quando tem aquela troca de geração, a sucessão familiar, é um start a mais, é um caminho mais avançado para essa adoção, Exatamente. A gente acompanhou, por exemplo, a adoção da agricultura de precisão no Brasil. Eu não sei o que veio primeiro, se a adoção ou a troca de geração. Então, eu acredito que a agricultura digital, eu imagino que para 2030, ela vai ser junto com uma geração. Não é que a geração atual não consiga tocar ela, mas é natural na mudança de geração que a geração mais velha deixe para a geração mais nova os desafios do futuro. E a agricultura digital é um desafio do futuro. Então é por isso que ela vai ser junto com uma troca de geração. Então os mais jovens têm mais interesse nesse processo. E Alan, você falou também de dados, como fazer para não só coletar esses dados, mas tornar esses dados úteis no produtor no dia a dia no campo. Correto. Por mais que a gente quer usar logo os dados, o pontapé inicial é a coleta de dados. A coleta de dados precisa ser de qualidade. Tu não precisa de muitos dados, mas tu precisa dos dados certos para fazer a coisa correta. Então, muitas vezes se preocupa muito nos dados, vamos pegar dados. Vou dar um exemplo como que surgiu a agricultura de precisão. Mapa de colheita. A cada 2 segundos tem um dado. Só que é tanto dado, que a gente se embaralha. Até as máquinas se embaralham e não consegue traduzir nada. E aquilo ali é um somatório de muitos fatores. Moral da história, mapa de colheita, para gestão de estratégia, ele tem dificuldade, porque é muito dado.
Agora, quando tu pega, por exemplo, um histórico de produtividade de talhões, tu consegue, é só um dado, é só uma média de talhões ao longo do tempo, tu consegue separar qual é o melhor e o pior talhão. E a partir disso, tu trata o pior talhão. Ótimo, isso é uma agricultura de dados. Então ainda a gente deixa muito complexo o que é simples. Então são conceitos que estão evoluindo. Obrigado por receber a gente e atender a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Show de bola. Eventos como esse, coberturas como vocês, esse é uma parte importante da educação de nós, especialistas, com os produtores. Então, assim, cada vez mais participar de eventos como esse, debates como teve hoje, enriquecedor, é importante para a evolução como produtor, como pessoa e também na agricultura digital.